E se eu dissesse para você que dá para você economizar uma grana somente desligando máquinas virtuais do Azure em momentos em que você não está utilizando elas? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês criam uma automação para que você consiga ligar e desligar uma ou mais máquinas virtuais do Azure em momentos em que você não esteja precisando utilizá-las. Ou seja, momentos em que você esteja fora do horário comercial ou que a sua aplicação não precise ficar ligada 24 horas. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio da nossa série Falando Mais de Azure. Eu sou Augusto Araújo, professor de Azure aqui na Cloud Treinamentos e engenheiro de Cloud. Para começar, eu queria explicar um pouquinho para vocês aqui como fazer uma automação para a gente ligar e desligar máquinas virtuais no Azure. Mas lembrando que máquinas virtuais no Azure, elas são usadas em situações específicas, seja ela quando você precisa fazer uma migração da sua aplicação ou do seu parque de aplicações as is, né? Ou seja, nosso data center vai desligar e eu preciso levar a minha aplicação para a plataforma de nuvem, né? Então a gente migra o que a gente chama de as is usando o IaaS, né? O infraestrutura como serviço. Então a gente tira um servidor de um lado, né, um premises que a gente chama, né, então um servidor que está ali debaixo da mesa, para colocar o servidor, né, o mesmo servidor, o mesmo tipo, para rodar a minha aplicação dentro da plataforma do Azure. Porém, quando você estiver pensando em desenvolver novas aplicações ou em modernizar as suas aplicações e você tiver tempo e recurso financeiro, recurso de capacity de pessoas para fazer isso, faça. É a melhor coisa a se fazer. Você migrar o que está dentro do servidor, fazer com que a sua aplicação rode nos melhores serviços que a gente tem dentro da nuvem. Por exemplo, se você quiser tirar uma aplicação de dentro de um servidor físico e colocar na nuvem, o melhor é você usar ou App Service, por exemplo, ou Container, uma outra forma de você colocar a sua aplicação no ar. Augusto, eu não sei o que é App Service e eu não sei o que é Container. Eu vou deixar dois links aqui na descrição do vídeo para vocês, porque a gente tem duas aulas aqui já, falando uma de App Service para você criar aplicações modernas dentro da plataforma do Azure e outra falando de Container Instance, como você sobe uma instância de container dentro da plataforma do Azure. Bom, mas vamos voltar para o nosso caso aqui. Então, entendemos que criar máquinas virtuais no Azure é uma situação específica, mas a gente precisou criar. Então, eu tenho aqui um parque de máquinas virtuais, onde eu preciso colocar minha aplicação para rodar. E aí eu tenho uma situação onde eu tenho três ambientes ou dois ambientes, vamos simular aqui dois ambientes, por exemplo, né? Eu tenho um ambiente de desenvolvimento e eu tenho um ambiente de produção. A minha aplicação ela vai ficar 24/7, então o ambiente de produção a gente não mexe, mas o ambiente de desenvolvimento ele é um ambiente que normalmente nós usamos para testar, para desenvolver e colocar ali a aplicação para ver o comportamento dela, e muito provavelmente o seu desenvolvedor ele não vai trabalhar 24/7, ou você como desenvolvedor também não vai trabalhar 24/7. Então o que a gente faz? A gente vai terminar o nosso trabalho ali, por exemplo, às 18 horas, 19 horas, e a gente vai embora para casa, beleza, e no outro dia a gente vai voltar às 9 horas da manhã lá para a gente trabalhar. Só que aí, como é que funciona a máquina virtual no Azure? Ela continua ligada durante esse período em que eu estive off, ou seja, de 7 da noite até 9 horas da manhã, ela continua ligada e, consequentemente, ela vai continuar cobrando você pelo consumo que você está tendo ali com a máquina ligada. Lembrando que não é só a máquina que é cobrada, então tem outros recursos auxiliares ali também que são cobrados junto quando você cria uma máquina virtual, como disco, network e tudo mais, tá bom? Mas eu tenho um consumo da minha máquina virtual ali também, por ela estar ligada, e eu posso fazer o quê? Poxa, eu posso orientar, né, a minha equipe, os meus desenvolvedores, a falar assim, ó, toda vez que vocês saírem, né, tipo o último a sair aqui, desliga o ambiente de desenvolvimento, né, para que a gente não seja cobrado. Mas, como a gente está falando de ações humanas, a gente está fadado ao erro, né? Então a gente pode esquecer aqui
Assim como eu mesmo já esqueci, né? Criei máquinas virtuais aqui para testar a plataforma. Esqueci ligado. Fatalmente fui cobrado aqui também no meu cartão de crédito, né? Por uma taxa aí, por conta da máquina ligada. Ah, Augusto, mas poxa, você deixou um dia ligado ali, vai ser cobrado? Tipo, no meu caso aqui eu tenho alguns créditos, né? Quem tiver os 30 dias aí de crédito também tiver criado a conta nova, vai ter os 30 dias de crédito, vai ter os $200 aí. Mas no meu caso eu esqueci, simplesmente esqueci lá 2 meses a máquina ligada e fui cobrado por isso. O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação, ou até mesmo para a gente criar um processo, já puxando um pouco para a disciplina de FinOps que a gente chama, né? Então é você usar os recursos da plataforma de forma amigável, né? Na verdade, amigável não é a palavra correta, mas você usar da forma correta os recursos que você tem aqui dentro da plataforma. Ou seja, nem a mais nem a menos. Você desenhar um processo e desenhar uma arquitetura para que você consiga usar e pagar pelo que você realmente utiliza. Nós vamos agora para a prática, né? Como que a gente faz isso? Então a gente precisa criar uma automação para a gente fazer um start e um stop aqui dentro da plataforma para a nossa VM. Então vamos lá. Eu já deixei criada aqui uma máquina virtual aqui pra gente, tá bom? Deixei uma máquina virtual criada e ligada aqui. Deixa eu ver se ela tá ligada. Se não tiver, a gente liga agora. Então, ó, vocês vejam que ela tem aqui um Public IP, NSG, todos os recursos que ela precisa para funcionar. Então, ela não tá ligada, eu acho. Vamos ver aqui. Não tá ligada, eu vou ligar ela agora. Tô ligando essa máquina virtual, deixar ela startada aqui pra gente nesse momento. Essa máquina virtual eu chamo ela de Azure VM. Só um lembrete aqui também, pessoal, antes da gente continuar. A ideia desse vídeo não é falar de VM. Se você quiser saber um pouco mais de máquina virtual, vou deixar também aqui embaixo o link na descrição para que a gente consiga entender o que é máquina virtual no nosso episódio de Azure VM. Tá completinho lá para você entender o que é uma máquina virtual e como você cria ela, tá bom? Então essa daqui já está criada, eu chamo ela de Azure VM e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou aqui na pesquisa e eu vou digitar aqui Start e Stop. Ó, então ele já apareceu aqui para mim, Start Stop. Um detalhe importante aqui, esse Start Stop, ele não é um recurso do Azure em si. Ele é uma coleção de recursos que foi criado aqui de forma automatizada para que a gente pudesse utilizar e colocada dentro, né, da Marketplace do Azure. Ou seja, se você não tem um recurso específico ou você quer criar uma coleção de recursos aqui como uma automação, criar várias functions, vários web apps e deixar um template disponível aqui dentro da plataforma, você pode fazer isso, tá bom? Através da Marketplace da plataforma do Microsoft Azure. Bom, no caso aqui, ó, foi criado aqui, ó, um Start Stop VMs during off hours, ou seja, durante horas off, durante um período de intervalo ali que o pessoal faz, né, quando vai embora do trabalho e volta no outro dia. Bom, esse cara aqui já está na versão 2 e nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos clicar aqui para criar uma automação de Start Stop. Vocês veem que dentro da Marketplace, né, ele tem aqui, a própria Microsoft criou, né, essa automação aqui e possibilitou que a gente usasse essa automação. Como eu disse, não é um serviço, é uma coleção de serviços automatizados aqui que a Microsoft já deixou pronto para a gente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando a gente criar, o que ele cria por trás aqui dessa automação, tá bom? Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui, ó, a V2, vou clicar em Create e vamos preencher aqui algumas informações, né, que está pedindo para a gente. Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é a Subscription? Subscription Visual Studio Enterprise, que é o que eu tenho. Aqui vocês tiverem aí, vocês podem selecionar. Região. Então vamos falar aqui da região. Eu vou colocar na East US, tá? Eu não vou colocar no Brasil dessa vez. Ah, Augusto, mas por que você não vai colocar no Brasil? Simplesmente porque eu não quero, eu vou botar na East US também. Poderia colocar no Brasil aqui, tá bom? Vamos mudar um pouquinho. Vou colocar o nome do Resource Group. Então eu vou colocar aqui RG, então que é o meu recurso, né? Underline, eu vou colocar aqui Start. RG Start Stop. Outra informação que a gente vai passar. Azure Function App Name. O que é Azure Function App Name? Ele vai criar uma aplicação, tá? Aqui pra gente, com várias
automações. E o que é uma function? A function é o recurso que a gente chama dentro do Azure de serverless. Então, é o recurso que você pode desenvolver e executar ela sem usar um recurso de servidor. Beleza? Então, aqui é o que a gente chama de serverless. Então, eu vou colocar aqui o function, Azure Function, AF, beleza? AF não deixou eu criar aqui com underline, é isso? Deixa eu ver aqui. Bom, é isso mesmo. Então, não deixa eu criar com underline, tirei, deu certo. Eu vou colocar aqui um application insight name, app insight name, SAT, beleza, start stop. Augusto, mas o que é um application insight? Application insight é um outro recurso do Azure que serve para a gente monitorar nossas aplicações, tá bom? Então, mais para frente a gente vai ter episódios falando de todos esses recursos que a gente está falando aqui. Storage Account. O que é um Storage Account? Eu vou fazer o seguinte, ó, esse Storage Account eu vou colocar aqui como SA, Start e Stop. Para quem não conhece Storage Account, a gente também tem um vídeo aqui, né, dentro do canal, falando já sobre o que é uma Storage Account e para que serve. Vou deixar o link na descrição aqui também para vocês. Próximo já é o Review em Create. Ele vai fazer a criação agora aqui, tá bom? E vamos aguardar ele fazer o deploy dos nossos recursos. Ele vai demorar um pouquinho porque ele provisiona um monte de recursos dentro desse Resource Group que a gente está criando agora. Bom, recursos criados. Vamos lá para a gente ver agora, né, onde que foi colocado nessa coletânea de recursos que a gente criou durante a criação dessa automação. Então eu vou voltar para a Home aqui. Eu vou clicar em Resource Group. E olha só, ele criou um Resource Group aqui para mim, Start Stop, tá? Que foi o RG que a gente passou lá, né? O Resource Group que a gente passou o nome lá na hora da criação. Aí vocês vão falar para mim agora, Augusto, beleza, só agora utilizar? Ainda não, tá bom? Ainda tem algumas coisas que a gente precisa fazer aqui para que a gente consiga utilizar essa automação. E eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa fazer. Vou entrar aqui no Resource Group. E olha só o que ele criou para a gente aqui. Ele criou um monte de recurso para essa automação funcionar. Então, a primeira coisa que ele criou uma function dentro do Azure. O que é essa function? Então, eu vou clicar aqui e vocês vão ver que essa function, tá, é um conjunto de aplicações serverless, tá bom? Com códigos aqui que fazem algum tipo de trabalho, tá bom? Se eu clicar aqui em Code mais teste, a gente vai conseguir olhar aqui, por exemplo, o código dessa função auto-stop. Então, eu tenho um código aqui que faz um auto-stop. Se eu vier aqui e falar assim, eu quero olhar uma outra função. Então, scheduled, por exemplo. Então, é o que a gente mais vai usar. O schedulado aqui, o agendado, né? Code test, eu tenho uma função com um código aqui em uma linguagem específica. Na verdade, eu tenho um JSON aqui, né? Que vai funcionar para mim como uma aplicação para fazer o agendamento. Então, isso aqui são as functions. Vamos agora olhar os outros recursos. Ele criou aqui para mim também um App Service Plan, o plano, né, de execução das nossas aplicações. Ele criou aqui o Application Insight, né? Então, como a gente vai monitorar essa automação. Ele criou aqui um storage para guardar logs e informações dessa automação e um dashboard, tá? Esse dashboard, se a gente clicar nele e vier aqui, ele tem um dashboard aqui para mostrar para a gente a saúde da automação, né? Se foi feito o start stop com sucesso, se não foi, quantas falhas teve, né? Percentual de start, percentual de stop. Então ele monta um dashboard aqui para a gente poder visualizar informações de execução. Agora, os recursos principais que são criados aqui são serviços que a gente chama de Logic App, do tipo Logic App. Então, são aplicações lógicas que você vai desenvolver usando um workflow, usando um fluxo de trabalho. E é aí que a gente começa a brincar aqui com a nossa automação. Então, vamos lá. O que a gente quer fazer? A gente quer schedular para que a máquina desligue, né, um
em um determinado horário todos os dias e que ela ligue também em um determinado horário todos os dias. Se a gente for falar de um ambiente de trabalho, de uma empresa, vamos supor que a máquina vai desligar ali 7 horas da noite e ela vai ligar ali 9 horas da manhã, quando começar o expediente, todo mundo chegar. Lembrando que não é recomendado você fazer isso em ambiente produtivo, gente. Ambiente produtivo é ambiente que normalmente fica 24/7. A todo momento pode chegar requisição, seus clientes podem estar acessando sua aplicação e essa aplicação precisa estar no ar. Aqui é para ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação, e aí sim você faz economia em cima desses ambientes que não são utilizados de noite, de madrugada e de manhã cedinho, por exemplo. Beleza? Bom, relembrando esse ponto aí, então nós vamos seguir aqui com a nossa automação. Então o que eu quero fazer? Eu quero agendar aqui para a máquina dar um stop. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse Logic App, eu vou clicar aqui em Logic App Designer e olha só o que ele mostra para mim aqui. Ele mostra um fluxo de trabalho. Ou seja, ele vai executar algumas ações aqui e vai falar para mim se a minha automação deu certo ou não. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o que? Recorrência, né? Então, quando que é a recorrência? A gente vai preencher essa automação aqui. Então, eu quero no intervalo de 1, né? E uma frequência de day ou dia, então uma vez por dia, desligue essa máquina, né? Num horário específico. Então eu vou escolher aqui, vou botar o meu time zone, vou colocar o horário de Brasília e no meu relógio aqui são 0 horas e 47 minutos. Então aqui 0 horas. E eu vou colocar aqui 55 minutos para dar tempo da gente terminar aqui a explicação e a máquina stopar, tá bom? Então, ó, ele dá um preview aqui para a gente, run at 2.55 todos os dias. Então, todo dia, meia-noite e 55, essa máquina vai desligar. Ela tem que executar esse processo de desligar a máquina, tá bom? E como que é o processo de desligar a máquina agora, Augusto? Aqui no function try. Então a gente vai fazer um try. Então, dado que ele passou aqui pela recorrência, bateu, já sei que deu o horário aqui de eu desligar minha máquina, eu vou executar o function try. Esse function try, ele tem um escopo, né, de trabalho, né? Então a gente passa um JSON aqui para ele, falando qual que é a ação, né, que é uma ação de stop, certo? Se a VM é do tipo clássica, né, VMs antigas aí de dentro da plataforma ou não, nesse caso não, uma VM nova, e qual que é o request scope. O request scope é interessante aqui para a gente entender, porque eu posso desligar VMs, todas as VMs, por exemplo, de uma subscription, eu posso desligar todas as VMs de várias subscriptions, eu posso desligar todas as VMs de um resource group específico, então eu crio o meu escopo de trabalho aqui. No nosso caso, a gente tem uma VM, então vamos até abrir uma nova aba aqui, né, que a gente tem uma VM, certo? E a gente vai desligar somente a Azure VM aqui, né, que está dentro do Resource Group VM. Aqui eu não estou fazendo o escopo por VM, né, eu estou fazendo por Resource Group, mas a gente vai mudar esse escopo aqui, tá bom? E a gente vai colocar esse escopo por VM, na verdade, tá bom? Então, se eu só mudar aqui o nosso escopo, eu vou colocar o escopo como VM list, certo? Então, no caso aqui, eu tenho 3 VM lists. Eu vou deixar só uma. E esses VM aqui, eu posso até excluir também VMs, né? Então, posso fazer um processo de exclusão de VMs que vão ser executadas aqui. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar a minha subscription. Então, eu vou pegar aqui a minha subscription. Vou entrar nas informações da VM aqui, para a gente pegar o que a gente precisa. Então, eu preciso da subscription. Vou passar ela aqui. Eu preciso do nome do Resource Group, então eu estou falando aqui, ó, beleza, dessa subscription eu quero identificar um Resource Group, que aqui está como exemplo RG1, mas o nosso é o Azure VM, né? Então o nome do Resource Group aqui é o Azure VM, a gente muda aqui RG1 para Azure VM.
E aqui no final eu preciso agora, né, Provider, Microsoft Compute, Virtual Machine. E a VM1 é o nome da VM. Eu vou tirar esse cara aqui e vou passar o nome da minha VM, que também é Azure VM, né? Então, aqui o nome dela. Então, eu vou copiar aqui, certo? E vou deixar aqui ele... Pronto, tá ativo, né? Então, eu só preciso programar isso aqui, certo? E pronto, agora a minha automação ela já é capaz de funcionar de forma perfeita aqui para desligar a minha VM. Então vamos até acompanhar aqui, eu vou até mudar aqui, ó, minha VM está startada. Eu vou salvar aqui o meu Logic App, tá? Porque eu preciso salvar esse cara. E eu preciso ativar ele. Salvei, eu preciso ativar ele. Vou voltar aqui em Overview, né? E eu preciso dar um Enable aqui nesse Logic App. Se eu não estou enganado, quando a gente dá um Enable, ele executa já a primeira vez para testar o meu Logic App, né? Então, se eu der um refresh aqui, provavelmente ele vai aparecer uma execução aqui já, ó. Apareceu uma execução com sucesso. Se eu clicar aqui, eu posso ver como foi a execução desse Logic App. Então, ele passou pela recorrência, passou aqui e passou com sucesso, né? Ele não foi pro catch aqui do try. Então, se eu for lá na minha VM agora, muito provavelmente ela está sendo desligada já. Vamos dar um refresh aqui na VM. Vamos ver se ela está sendo desligada aqui já. Já foi desligada? Já foi. Ó, a VM já foi desligada. O que eu vou fazer agora? Ainda temos 2 minutos. Eu vou ligar ela de novo. Tá bom? Deixar ela ligada aqui. Para que quando der 0 horas e 55 minutos, o processo execute novamente e desligue a nossa VM. Então, deixa eu ver aqui, a VM já está startada, deixa eu ver. A VM já está startada. Legal. Nesse momento aqui, a VM já está startada. Agora eu vou vir aqui para o meu Logic App, tá bom? E vou só aguardar dar o horário aqui, né, de 00:55 para que a gente consiga, né, verificar se vai acontecer a automação normalmente como a gente espera. Ó, a VM está startada de verdade agora. Ó, we recently resolved a problem with your virtual machine. Beleza, minha VM está startada. Eu consigo conectar nela. Deu 00:55 agora. Vamos dar um refresh aqui para ver se ele fez a segunda execução. Ainda não fez. Tá bom? Vamos aguardar. Olha só, ele está executando já aqui para mim. Ó. Peguei em real time aqui a execução feita. Já foi feita a execução. Tá bom? Agora, se a gente olhar aqui, a VM provavelmente já está sendo desligada, né? Vamos ver se a gente consegue ver a VM sendo desalocada de uma outra forma, né? De um outro ângulo aqui. E esse processo de desligar as VMs demora um pouquinho. Ó, a VM está desligada já. Aqui, tá vendo? Eu estou enxergando ela desligada. Como é que eu sei? Eu sei porque o botão de start está ativo para mim, então eu posso startar a VM. Tá bom? Se eu der um refresh aqui, ó, Stopped Disallocated. Então quer dizer que a nossa automação ela funcionou perfeitamente. Legal? Vamos para o próximo passo agora para a gente matar a história de como ligar. Legal. Desliguei aqui, fui embora para casa, a VM deu 7 horas da noite, no meu caso aqui, 00:55, ela desligou. 9 horas da manhã eu vou chegar no trabalho, essa VM tem que estar startada para a gente começar a fazer os nossos testes depois do nosso desenvolvimento. Como é que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui no Logic App, vou voltar aqui no Resource Group, e eu tenho aqui, ó, eu mexi no Scheduler de Stop. Eu vou agora mexer no Scheduler de Start, tá bom? Para isso, vamos lá, vamos abrir mesmo procedimento aqui que a gente fez, tá bom? Logic App Designer. Recurrence, uma vez por dia, vamos mudar o time zone aqui para Brasília. E eu vou colocar aqui, no nosso caso aqui, eu vou colocar 1:05. Mas vamos imaginar que isso daqui fosse 9 horas da manhã todos os dias. Eu vou colocar 1:05. Então vamos lá, vamos fazer o mesmo procedimento. Então eu vou fazer aqui uma alteração aqui no Scheduler. Um negócio interessante que dá para fazer aqui, ó.
eu posso simplesmente vir aqui, pegar o mesmo código que está no Logic App de Stop, né, e colocar no de Start. Então eu vou vir aqui no de Stop, vou aqui no designer dele, vou copiar aqui o código. Por quê? Porque o escopo dele aqui já está com a VM, o escopo da VM que eu quero, está tudo certo já. Vou no Logic App agora de Start, então eu estou no Logic App de Start e vou mudar esse código inteiro aqui para o código que eu tenho no Stop. Ponto importante, não esqueça de mudar aqui o Stop para Start, tá bom? Então ele vai dar um Start nessa VM específica aqui, beleza? Tá pronto, vou salvar e vamos lá. Agora eu tenho que ativar aqui, né? Vou voltar em Overview, tenho que ativar e no momento que eu ativar, ele vai executar para a gente aqui, né? O nosso Logic App ativando a VM para a gente, né? Então a minha VM está desligada, olha só, está desligada, desalocada, legal? Eu vou habilitar aqui o Logic App do Start. No momento em que eu habilito ele, ele executa a primeira vez e provavelmente a gente já consegue ver a VM aqui sendo startada. Vamos dar um refresh aqui, né? E vamos aguardar a VM ser startada. Olha lá, já mudou o status para unknown, desconhecido, né? Ele está fazendo alguma coisa. Já mudou aqui o status, ó, já desabilitou o start para mim, certo? Ou seja, ele já está ligando a VM para a gente aqui. Lógico, está startando a VM a primeira vez aqui, não deu o horário de start ainda, mas como eu habilitei o Logic App, ele executa a primeira vez. A partir de agora, a gente não tem mais execuções por conta de habilitação aqui. Então eu posso vir, mudar aqui os horários, mudar a função, botar mais VMs, botar mais subscriptions e só salvar aqui que ele não vai executar para mim, tá bom? Ele só vai executar a partir do horário agora que está schedulado aqui no Recurrence, tá bom? Então vamos aguardar aqui, a VM já está startada, beleza. O que eu vou fazer agora? Para a gente testar a automação no momento em que der 1:05, o que eu vou fazer? Eu vou estopar essa VM na mão aqui, ó. Estopei a VM na mão para a gente testar o que vai acontecer 1:05 da manhã, tá? Com essa VM. VM está desalocada já, ó. Botão Start ativou, VM desalocada. Então, VM está desligada. Vamos aguardar o horário agora do schedule, né, do Logic App, que é 1:05. Lembrando que esse horário aqui eu coloquei para a gente testar agora a automação, tá bom? Mas você pode configurar da forma que você achar melhor, da forma que você entender que a sua empresa precise para economizar. Enquanto esses minutos vão passando aqui para a gente automatizar, vamos conversar só uma coisa aqui. A ideia aqui não é que a gente desligue tudo, tá? É a gente entender, dado as soluções que a gente tem dentro da nossa empresa, dentro do nosso contexto de trabalho, como que a gente pode otimizar custos aqui dentro, tá bom? Por quê? Vamos supor que você tem aqui, no meu caso eu tenho uma VM aqui na minha subscription, mas vamos supor que você tem aqui 100 VMs, 100 máquinas virtuais, por algum motivo você tem 100 máquinas virtuais, certo? Se você economizar esse período, né, que você desliga aí de 7 horas da noite, por exemplo, até 9 horas da manhã, todos os dias, para 100 máquinas virtuais, é uma economia muito grande que você faz, certo? Então vale a pena você investir um tempinho para entender, estudar aqui como é que funciona essa automação, para que você consiga otimizar custos dentro da sua empresa, beleza? Vamos aguardar agora aqui a nossa automação começar. Deu o horário para a nossa automação startar, eu vou começar a dar um refresh aqui para ver se a gente pega a execução. Ó, já executou. Já executou? Não, ainda não. Vamos ver se a gente pega a execução aqui. Olha só, agora sim ele já apareceu aqui a execução para a gente, tá bom? Já foi executado, vamos entrar aqui no Run History, né?
para a gente ver que ó, tá verdinho, foi no fluxo correto, tá bom? Então, isso quer dizer que, né, teoricamente, a nossa VM tem que estar running, ou pelo menos começando a rodar, né? Ó, já mudou o status para unknown aqui, ó, a nossa VM, né? Então, ela vai começar a ficar running logo mais. Pronto. Então, nossa automação está fechadinha aqui. Agora eu já tenho, né, como fazer um start e um stop das minhas VMs. Lembrando, ambiente de desenvolvimento e homologação ou ambiente que não seja produtivo, ou VMs que sejam utilizados por desenvolvedores, então não use em ambiente produtivo. Legal? Então eu já tenho como fazer essa automação para ligar e desligar essas VMs em horários que não são necessários que essas VMs estejam ligadas porque elas não são utilizadas. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra gente. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui no canal da Cloud Treinamentos. Você vai encontrar muito conteúdo sobre AWS, Azure e DevOps. Beleza? Espero vocês no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau.